E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Relações Ecológicas Disharmônicas Intraespecíficas. Aula 1. Então, meus amores, vamos aqui para as relações disharmônicas. Nós já vimos todas as relações harmônicas em que os seres, algum pelo menos se beneficia e que nenhum é prejudicado. Agora, a gente vai para as disharmônicas em que sempre tem alguém prejudicado. Essa é a situação. Se é da mesma espécie, é intra. Se é de espécies diferentes, é inter. Vamos começar com as intra. De repente, aqui a gente vai falar até das duas nesse videozinho. Ó, minha maquiagem aqui tá meio borradinha, tem uma coisa assim, mas tá tudo bem. Então, meus amores, uma das primeiras relações que nós veremos é a competição intraespecífica. É quando seres da mesma espécie competem por alguma coisa. Pode ser por território, pode ser por alimento, pode ser por fêmeas, que é o mais comum. E eles travam, então, duelos até que se estabeleça quem que é o mais apto, quem que é o mais forte, ou mais esperto, mais inteligente, ou o que canta melhor, enfim, para então daí poder estar nesse território e normalmente ter a condição de reproduzir e gerar descendentes. E isso também participa do processo de evolução, porque essas características serão as que são passadas para os seus descendentes. Então, aqui a gente tem um exemplo de dois servos brigando, por isso mesmo, quem tem esses chifres maiores e é o que os utiliza melhor, vai normalmente ter vantagem sobre o outro, né? Então é um tipo de competição. É muito comum, a gente vai ver aqui também, ó, já volto ali, ó. Ah, não apareceu, não vai aparecer. Também depois a gente vai ver que existe, daqui a pouco tem as fotinhos, a competição normalmente de alimentação. Por exemplo, os coelhos que nós veremos, eles se reproduzem muito rapidamente, as lebres selvagens normalmente, né? E eles comem demais, tem uma demanda muito grande. Então, se esses animais se reproduzem muito e se alimentam demais, chega um ponto que acontece uma superpopulação e que aí eles começam a competir por alimento e por espaço. E de repente, às vezes o alimento não é suficiente para todos e isso faz com que a espécie se prejudique. Outro tipo de competição intraespecífica é o canibalismo. O que é o canibalismo? Todo mundo já ouviu falar nessa palavra. É quando um ser se alimenta de outro ser da mesma espécie. Normalmente, o canibalismo está relacionado com os movimentos de cópula. Algumas espécies, principalmente de insetos e aracnídeos, a fêmea, quando acaba a cópula com o macho, se alimenta dele. Ou simplesmente quando existe uma competição aí de território mesmo e de espaço, os insetos às vezes acabam praticando canibalismo. Para vocês terem uma noção, uma informação interessante, curiosa, é que o canibalismo em viúvas negras, que a gente sempre ouviu falar que a viúva negra é aquela fêmea de aracnídeo que se alimenta do macho após a cópula, na verdade o que acontece? O macho, ele tem um tamanho, anatomicamente ele é menor do que a fêmea. Então depois da cópula ele tem como todos os aracnídeos, ele tem como se fosse um pênis que penetra na fêmea. Após a cópula ele vai tentar retirar esse pênis e como eles são de tamanhos diferentes, ao tentar retirar ele acaba rasgando o abdômen e acaba morrendo ali. Então a fêmea não mata, só aconteceu um acidente e aí ela acaba aproveitando, se alimentando dele para ter nutrientes para cuidar dos ovinhos, porque ela vai ficar um tempo ali gerando esses filhotinhos. Assim como existem muitas outras espécies, tem um vídeo que eu costumo falar que é o ritual de reprodução da aranha-pavão, em que vários machos se apresentam para a fêmea dessas aranhas, e aí a fêmea irritada não gosta da apresentação, pega, escolhe um aleatório e come mesmo, né? E depois escolhe o que ela realmente vai reproduzir. O louva-a-Deus também é um exemplo de fêmea que come o macho, tá? Após a cópula, aí tá a viúva negra, né? E aí a gente tem, olha aqui, as competições. Agora sim estão as fotos da competição. Aqui a gente tem uma foto, tá errado aqui, não é leão marinho, são os elefantes marinhos. Também é só jogar ali no YouTube, duelo entre elefantes marinhos, eu costumo mostrar em sala de aula. São machos gigantes que eles têm que brigar até a morte
pela harém. O que ganha, tem um que desiste devido ao sangramento, porque ele já tá ferido mortal, se afasta do bando e vai morrer sozinho, e o que ganha a luta ali, mortal e sanguinolento, vai ser o que vai conseguir reproduzir com todas as fêmeas, então o mais forte, mais apto, e que vai gerar descendentes assim. Ali o casinho dos coelhos que eu falei, que são animais que se reproduzem demais e comem muito, né? E acabam tendo que disputar. E aí a gente já vai para as relações desarmônicas, né? Interespecíficas, ou seja, entre seres de espécies distintas. Que o primeiro caso também é competição, porém, competição interespecífica. A definição de competição interespecífica é um nome difícil, mas é muito fácil de entender. São aqueles seres de espécies diferentes que disputam porque possuem o mesmo nicho ecológico. O que é nicho ecológico? O nicho ecológico é a ocupação, é o hábito que esse animal tem. Por exemplo, animais que têm o mesmo tipo de alimentação, né? Herbívoros que vão se alimentar da mesma coisa, e o Pontinho hoje quer participar da minha aula de todo modo. Daqui a pouco eu vou ter que dar um pause e pedir pro Pontinho ficar quieto, né? Então eles têm a disputa pelo mesmo recurso ambiental, né? E às vezes, quando essa competição é muito severa para uma das espécies, uma espécie é extinta para outra sobreviver. Veremos alguns exemplos. E uma coisa muito importante que aqui a gente tem que salientar é o fato das espécies exóticas entrarem no ambiente. O que é uma espécie exótica? É um ser vivo que não pertence àquele ecossistema naturalmente, que é introduzido normalmente pelo ser humano, ser humaninho, colocando sempre sua mão, e ele acaba fazendo com que a espécie nativa tenha algum tipo de prejuízo. Um exemplo claro sobre isso são os caracóis africanos, não é caramujo, porque caramujo é aquático, caracol é terrestre. Os caracóis africanos que foram trazidos para cá para tentar serem consumidos como escargot, vieram da África, logicamente, trazidos por seres humanos, quando eles perceberam que, além de tóxicos, eles eram extremamente desagradáveis ao paladar, eles largaram no meio ambiente. E aqui eles competem com as espécies nativas de caracóis, além de disseminar doenças, de se reproduzir muito rapidamente e não ter nenhum predador que os coma, porque eles são muito indigestos. Então, eles acabam virando uma praga. Outro exemplo é o exemplo dos macaquinhos saguis aqui em Florianópolis. Eles são muito bonitinhos, muito fofinhos, mas eles não são do nosso ecossistema, eles são do norte do país. Foram trazidos para cá também pelo tráfico de animais e tudo isso, e aí eles foram soltos, e o que acontece? Eles comem os ovos de espécies nativas, né? Mas nesse caso é predatismo, mas competem com os macacos pregos, por exemplo, que são a espécie daqui. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de duas espécies de protozoários, que são aqueles micro-organismos unicelulares, são muito parecidos, são dois tipos de paramécium, e eles estão numa água e eles têm o mesmo hábito alimentar, eles comem a mesma coisa. Depois de um dado momento, se percebe o azulzinho é o pequeno e o vermelhinho é o grande aqui no gráfico. Depois de um tempo se percebe que só o azul, que é o menorzinho, consegue sobreviver, se alimenta demais e é mais resistente, e o vermelho acaba o alimento e ele é mais sensível e acaba morrendo. Então aí tá um tipo de competição, né? Ou aqui outro exemplo, ó, a gente tem um abutre e uma hiena. Ambos comem o quê? Restos de caça de outros animais, carniça. E eles dois estão nesse momento brigando para ver quem é que consegue se alimentar daquela carniça que está ali. A gente sabe que só um vai conseguir provavelmente ter esse alimento nesse dia aí. Beleza? E aí a gente vai para outro tipo de relação desarmônica interespecífica, que é o que? O predatismo. Predatismo, o próprio nome já está dizendo, muito fácil de entender, uma espécie se alimenta de outra. Só que qual é o detalhe? A gente sempre pensa, beleza, para o predador tá tudo bem e para a presa ele se deu mal. Só que é muito importante, em um ambiente equilibrado, o predador para a espécie da presa. Por exemplo, para não que aconteça uma superpopulação. Os índices sem a interferência humana, sem um ambiente degradado, os índices de populações de presa e predador, eles costumam estar sempre relacionados e equilibrados. Então, a gente vai ver aqui que, por exemplo, o predador, aqui a gente tem um exemplo
do lince, que é esse gato selvagem, né, de ambientes frios do hemisfério norte, e as lebres. E foi feita uma pesquisa entre 1850 e 1925, para você ver como tanto tempo faz. Hoje em dia é raríssimo encontrar um lince. Hoje o ambiente está totalmente deteriorado para que eles consigam sobreviver. Mas nessas condições eles começaram a observar o quê? Olha aqui, ó, a população de lebres aumentou. Aí tinha muito alimento, lince aumentou. Aí o lince aumentou, comeu muita lebre, então a lebre diminuiu. A lebre diminuiu, o lince diminuiu também, porque daí não tinha alimento. Como o lince diminuiu, deu condições para a lebre aumentar. Aí a lebre aumentou. Aumentou o lince também, porque o lince tinha alimento, e assim sucessivamente. E se você for ver, as populações sempre vão manter um equilíbrio, sempre uma em relação à outra. Uma vez que não tem lince, poderia ser um gráfico muito grande de lebre até que acabasse o alimento para lebre e aí todas as espécies entrassem em extinção. Então, para a espécie é muito bom ter um predador, a presa é bom ter um predador, não para aquele que perde a vida, mas há um controle populacional, certo? A gente obviamente sempre torce para a presa não ser comida, né? Mas se a presa não é comida, também os carnívoros entrariam em extinção e assim consequentemente. Aqui a gente tá vendo um fato curioso, a gente sempre pensa presa, predador nos animais grandes, a gente esquece que os insetos são animais extremamente predadores e carnívoros. A Joaninha, que é uma fofurinha, ela come desgraçadamente os pulgões, que para a planta é muito bom, porque daí ele acaba controlando a população de pulgões, certo? E controlando a população de pulgões acaba sendo uma praga, pulgões, né, para a planta. E aí a gente tá vendo aqui uma libélula se alimentando de uma mariposa, e aqui a gente tá vendo um felino, né, um leopardo, correndo atrás de um herbívoro. Qual que é o detalhe? Uma coisa interessante, a adaptação das espécies, né? Os herbívoros, eles costumam, ambos possuem a mesma cor do ambiente que eles estão, por um motivo de evolução. Muitos leopardos provavelmente existia uma variabilidade, alguns mais escuros, alguns mais claros. Aqueles que conseguiam ficar escondidos, só cubando, só esperando a presa vacilar, foram os que sobreviveram. Então acabaram sendo esses que têm a característica da mesma cor do ambiente, ao mesmo tempo das presas. Aquelas presas que eram muito chamativas da sua cor foram as primeiras a serem comidas. Aquelas que já tinham uma cor que se disfarçava em relação ao meio ambiente foram as que sobreviveram. Outro detalhe, os herbívoros, eles costumam ter, por serem presas, uma característica um pouco mais calma, digamos assim. Só que ao mesmo tempo, eles desenvolveram, se você observar todos os herbívoros, eles têm olhos laterais. Certo que tinham variedades de todos os tipos de posições de olhos, mas aqueles que conseguem estar aqui pastando e conseguem estar olhando ao seu redor, esses têm maior vantagem evolutiva e por isso esses evoluíram e permaneceram assim, né? Se mantiveram vivos e permaneceram com essa característica. Enquanto que os felinos, os predadores, eles têm esses olhos frontais, mas eles têm um movimento muito ágil da cabeça para conseguir se movimentar, olhar e caçar. E tem uma visão também muito aguçada. E assim é a ecologia junto com a evolução das espécies, né? Que é uma coisa fantástica. Aí a gente tem outros exemplos de predatismo, né? Predatismo da aranha e da abelha, que são alguns videozinhos que vocês podem assistir. Esse slide vai estar aí, você pode clicar no link. E finalmente, não vai dar tempo de falar, vou deixar isso para o outro vídeo, mais uma relaçãozinha interespecífica desarmônica, vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Fechou?